Olá, eu sou Marília Araújo, biomédica, e esta é uma aula para a disciplina de biossegurança. Em outro momento, na aula anterior, conhecemos lá a RDC, que regimenta postos de coleta e laboratórios, e estudamos um pouco sobre nosso compromisso, nossos deveres, os EPIs, os EPCs. Fizemos lá uma breve explanação sobre tudo. Agora vamos iniciar um estudo sobre os resíduos e tratamentos de resíduos. Dentro da área de saúde, geramos resíduos que têm uma possibilidade de contaminação, tanto para o meio ambiente como para o paciente, para o profissional de saúde. Então, temos que ter um cuidado a mais com esses. Porém, toda profissão e tudo que a gente executar vai gerar um residual, né? Vai gerar aí um lixinho, que é aquilo que restou, que a gente não utiliza mais. Então, vamos entender por resíduo tudo aquilo que restar, né? Tudo aquilo que for residual, que seja como um lixinho no popular. Então, resíduos de saúde têm uma diversidade de contaminantes e patógenos possíveis de transmitir doenças, por vias direta e indireta, sendo também uma fonte de contaminação ao meio ambiente. O que eu quero dizer com tudo isso? Que todas as profissões geram resíduos. Por exemplo, um setor administrativo de qualquer empresa vai gerar um resíduo, vai gerar um lixo diário, um lixo alimensal, como cartuchos, restos de caneta, papéis, bolsas plásticas. Então, isso já é um residual, né? Isso aí é um lixinho. Já os serviços de saúde têm lixos que são mais perigosos, digamos assim, pelo risco que eles têm de contaminar, né, as pessoas e o meio ambiente. Por exemplo, lidamos com amostras que podem estar contaminadas com vírus, bactérias, fungos, e que isso pode ser transmitido. Lidamos também aí com o paciente que pode estar contaminado, né? E também deixar sobre bancadas, sobre nosso jaleco, né? Sobre algodão, podem deixar ali riscos de contaminação. Essa contaminação pode ser via direta, ou seja, de pessoa para pessoa, pode ser também indireta a partir de algum objeto, né? A partir de algo ou a partir de terceiros. Sendo também uma fonte de contaminação ao meio ambiente, porque se todo esse residual de saúde for jogado fora de forma incorreta, ele vai estar contaminando o meio ambiente. Por exemplo, quando se joga amostras pela pia, né, comum, a gente está enviando essa amostra com todos os seus contaminantes para o esgoto, né, que pode vir a chegar aos rios. Então, a gente está contaminando o meio ambiente. Quando a gente escolhe um lugar para desprezar esse lixo, nem que sejam enterrar as cinzas do lixo, né, ou armazenar algum tipo de lixo, a gente tem que ter em mente, né, a parte do meio ambiente e da sociedade que possa vir a ser prejudicado com essa ação, né, de jogar o lixo lá, de fazer lá um aterro, ou seja o que for. Então, até na hora do descarte, a gente tem que ter o máximo de cuidado, desde o momento que o lixo for gerado até o momento final, que é de descarte, ele tem que seguir todos os cuidados, né? Em cada parte ele tem que seguir seus cuidados. Por exemplo, quando posicionamos um vaso para pegar uma amostra sanguínea, naquele momento já estamos gerando resíduos. Temos ali o algodão que foi utilizado, que vai ficar sujo de sangue. Temos a agulha que fez a punção do vaso. Temos a própria seringa, que vai ficar com resto de sangue. Então, tudo isso é um resíduo, né? Com riscos aí diferentes.
E a gente classifica o lixo, o resíduo, de acordo com suas características e com a sua possibilidade de contaminação. Então, a gente separa esse lixo, depois a gente trata esse lixo de forma diferente. É igual quando a gente vê a separação de lixo para reciclagem. Eu vou ter lá um lixeiro para plástico, um lixeiro para vidro, um lixeiro para papel. Ali eu estou separando os resíduos para poder tratá-los de forma diferente. Do mesmo jeito é o que a gente faz na área de saúde. A gente vai separar o que é pérfuro cortante, por exemplo, lâminas, vidrarias, agulhas, do que for só lixo biológico, como é o caso de restos de seringa, algodão com sangue, restos de amostra, e também do que é lixo comum, né? Que é o caso aí de papel, os papéis, por exemplo, a capa da seringa, né? A embalagem da seringa é um lixo comum. Então, só aí eu tenho 3 tipos de lixo. Temos ainda os resíduos que são radioativos, né? Que tem ali algum componente que tem a radiação, que já são descartados de outra forma. Temos ainda o lixo químico, por exemplo, os reagentes que utilizamos vai ser descartado como lixo químico e assim por diante. Então, serão tratados de forma diferente. Riscos patogênicos. Patógeno é tudo aquilo que pode levar, né, a um desequilíbrio da saúde, a uma doença, digamos assim. E patogênico é aquele que tem risco de causar, né, esse desequilíbrio na saúde. Então, dentre os patógenos, né, dentre os agressores que vão estar mais presentes no nosso resíduo de saúde, teremos aí os micro-organismos e suas formas reprodutivas e suas formas de resistência, que vão necessitar aí de um cuidado maior, por exemplo, da esterilização, né, porque são altamente, têm características de serem altamente infectantes. Então, patógeno é tudo aquele que causa uma doença, digamos assim, um desequilíbrio ali na saúde. Por exemplo, temos aí um vírus. Esse vírus pode estar num resíduo, por exemplo, a gente faz aí uma coleta de suave nasal para fazer PCR, para COVID, né? Exame de COVID desse paciente. Quando eu descartar esse suave, né, que foi feita a coleta, se ele for descartado de forma correta, ele pode estar levando, né, é um risco patogênico essa amostra, porque pode causar, vir a infectar outra pessoa, dependendo de como a pessoa entra em contato com esse resíduo. Então, tudo que a gente utiliza, a gente tem que ter um cuidado maior pelo risco de causar doença ou males à saúde da pessoa, seja de profissionais de saúde, seja de pacientes, seja da sociedade e também do meio ambiente. Então, os principais riscos patogênicos que temos em nossas amostras ou nas análises clínicas, temos aí fungos, bactérias, vírus, os esporos, que são formas resistentes das bactérias e formas reprodutivas dos fungos. Temos também bactérias encapsuladas, que são mais resistentes, e tudo isso pode estar contido aí em uma amostra. Ou, por exemplo, na agulha onde foi pulsionado esse sangue, e daí por diante. Para que a gente tenha uma segurança maior ao lidar com tudo isso, a gente pode fazer processos de limpeza, digamos assim, tanto no profissional quanto nos utensílios que utilizamos, que podem ser reaproveitados ou não. Um exemplo, lavamos as mãos com sabão comum aí, estamos fazendo uma desinfecção. Se agregarmos 2 valores aí, né, podem ser até 2 produtos químicos, por exemplo, detergente e hipoclorito, eu já estarei próximo aí de uma esterilização. Então, vamos saber a diferença. Desinfecção é quando eu tenho aí
uma eliminação parcial de algum patógeno, de algum micro-organismo, seja fungo, bactéria, seja o que for. Então, vamos dizer no popular que eu não matei todos eles. Então, eu tenho uma desinfecção. Quando eu elimino todos eles, como é um caso que a gente utiliza muito no laboratório, com a autoclave, né? Quando a gente utiliza a autoclave, quando a gente utiliza alguns detergentes específicos associados a hipoclorito, enfim, quando a gente utiliza alguns produtos juntos, eu posso ter aí uma esterilização. E a esterilização é quando eu elimino totalmente qualquer patógeno, certo? Qualquer forma contaminante. Então, desinfecção eu tenho uma limpeza parcial, esterilização eu tenho uma limpeza total. Então, vamos lá. O processo de desinfecção é de destruição de agentes infecciosos de superfícies, né, bancadas, utensílios, exceto dos esporos, porque é a forma resistente, como já vimos anteriormente, mediante a aplicação de métodos físicos ou químicos. Métodos físico ou químico é como a gente vai tratar isso, como a gente vai fazer essa desinfecção. O calor, por exemplo, vai estar aí em métodos físicos. Já produtos químicos de limpeza vão estar em químicos. Eu tenho níveis de desinfecção diferentes. Eu tenho desinfecção de alto nível, que pode vir a destruir até os esporos, né, que são as formas mais resistentes, quando utilizados por tempo ou doses elevadas. Por exemplo, eu posso usar hipoclorito, água sanitária, e ele não destruir totalmente algum micro-organismo. Porém, se eu expor, né, aquela região que está contaminada por uns 30 minutos ou meia hora, possa ser que eu consiga um nível alto de desinfecção, que seria a eliminação de quase todos os patógenos. Desinfecção de médio nível. Tem ação sobre os bacilos, bactérias, tem ampliação sobre os vírus e sobre os fungos, porém não destroem todos. Então, eu tenho, como o nome já diz, uma parcial, aí só uma parte será desinfectada. E desinfecção de baixo nível, que eu vou ter pouca ação para bactérias e também não destroem as formas mais resistentes, como os esporos. Uma medida prática, né, que estamos utilizando muito ultimamente é a utilização do álcool A70. O álcool, além dele fixar esses micro-organismos no lugar, ele tem uma ação bactericida. O álcool A70 ele tem aí a capacidade de desnaturar as proteínas do micro-organismo, ou seja, de quebrar, digamos assim, as barreiras de proteção desse micro-organismo, fazendo com que ele venha até a morrer. Então, se faz mais eficiente na presença de água. O que eu quero dizer, se eu lavar as mãos e secá-las previamente e depois utilizar o álcool A70, esse álcool ele vai ter um efeito prolongado, porque ele não vai evaporar com facilidade, no caso aí do álcool líquido. Por isso que o álcool gel é mais eficiente, porque ele vai demorar a ser evaporado. Por isso que alguns álcools aí com veículos hidratantes, né, substâncias hidratantes, eles também demoram mais tempo na pele, porque eles não vão conseguir evaporar. Então, vai facilitar a entrada do álcool, né, para dentro das bactérias e também a água, e também vai retardar a volatização do álcool, permitindo um maior tempo de contato com aquela superfície. Neutralização total é aquela onde eu elimino toda forma de contaminante. A gente chama esse processo de esterilização. São métodos que visam aí destruir toda forma de vida microbiana, por um processo que utiliza vias químicas, físicas, radioativas ou utilização em conjunto de mais de um método desses. A finalidade é a destruição dos micro-organismos, né, e sua capacidade de reprodução e de agressão, né, a forma infectante, a sua possibilidade de infectar.
Os esporos é a forma mais resistente a agentes desinfectantes e esterilizantes. E para a seguridade de um processo de esterilização é necessário que todos os esporos estejam inutilizados. O que eu quero dizer com isso? Esporo é a forma de resistência, né? A forma que demora mais ser eliminada, matar ela, digamos assim. Tá? É o que é mais difícil da gente matar, inutilizar. Então, para um processo de esterilização, seja de excelência, eu tenho que ter morte dos esporos, porque aí eu vou estar inviabilizando todo tipo de forma e de micro-organismo. Eu posso utilizar isso para materiais descartáveis, porque antes de descartar, lembre-se que a gente tem que eliminar os riscos de contaminação desse material, desse resíduo. Então, em produtos descartáveis e também em materiais reutilizáveis, como é o caso aí das vidrarias que a gente utiliza no laboratório. Eu estou usando o mesmo tubo para fazer vários exames, usando a mesma lâmina para fazer vários exames. Então, eu estou reutilizando. Para que eu possa fazer isso, eles têm que estar limpos, senão vão interferir no próximo exame. A esterilização tem uma seguridade microbiológica, vai fornecer aí um material estéril, né, para ser utilizado. Ele vai promover também, a esterilização vai promover também a integração entre as áreas, né? Tem que se ter, para que eu consiga uma esterilização, o expurgo, que é um local para descarte de restos de amostra, né? O preparo e montagem instrumental pré-esterilização também tem que ser bem feito. Então, eu tenho cuidados desde o momento que ele foi gerado, né, até desprezar esse resíduo. Então, todos os setores, né, e todas as atividades dentro do setor de esterilização tem que estar em harmonia para que a gente consiga uma esterilização eficiente. Adequar as condições ambientais ao trabalho realizado. A gente não pode agredir o meio ambiente e a sociedade, nem pode colocar em risco as pessoas. Então, a gente tem que adequar todo esse descarte e toda essa geração de resíduos, para que não venha aí a trazer males para ninguém. Gerar menos resíduo e reutilização segura. Para que a gente não agrida tanto o meio ambiente, eu tenho que gerar menos lixo, né? Para que eu tenha menos lixo jogado no meio ambiente. E a gente pode fazer isso reutilizando alguns artigos. Porém, como eu já falei, eles têm que estar estéreis, né? Tem que estar bem lavados e bem desinfectados e esterilizados. A incineração é um processo aí eficiente, porque ele elimina todo tipo de forma de vida, né? Todo tipo aí de micro-organismo. Então, a incineração é a queima do lixo em fornos apropriados após o prévio tratamento. Então, não é só pegar o lixo contaminado e jogar no forno, porque a gente tem que se lembrar que a fumaça emitida nessa queima vai ser tóxica. Então, a gente tem que fazer um tratamento prévio antes, utilizar filtros para que essa fumaça não saia altamente contaminante para o meio ambiente. As vantagens da incineração é que a gente consegue reduzir o volume desse lixo, o volume desse resíduo, até em cerca de 90%. E a gente consegue destruir micro-organismos que causem doença. Porém, tem a desvantagem de ser uma forma que polui, né, e que essa fumaça é tóxica. Então, a gente deve fazer o tratamento e a filtração para que a gente elimine, para que a gente diminua esse risco, ou desempenhando vários processos até eliminar. E isso tudo é preconizado aí pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que estabeleceu regras nacionais sobre o acondicionamento e tratamento de lixo hospitalar e das áreas de saúde, da origem, né,
de onde ele foi gerado até o momento que ele for descartado, seja por aterramento, radiação ou incineração. E essas regras devem ser seguidas por todo estabelecimento da área de saúde. Para isso, toda empresa da área de saúde tem que ter um plano de gerenciamento de resíduos de saúde, para que ali esteja descrito como esse resíduo, como esse lixo será tratado e será eliminado, como ele é acondicionado. O que eu quero dizer, como eu digo que ele é acondicionado? Quando todos os dias termina a rotina, por exemplo, de uma sala de coleta, eu vou ter lixo ali. E esse lixo vai ser retirado todos os dias. Porém, até que ele seja descartado, né, jogado fora, receba o tratamento, tenha seu fim, ele tem que ser acondicionado, guardado, né, dentro desse estabelecimento de saúde. Então, isso é o acondicionamento. Ele tem que ser de forma segura também, porque ele vai estar dentro do estabelecimento, ou mesmo que ele esteja fora, né? Alguns lugares fazem fora as cabines para guardar esse lixo, porém, ele vai estar ali dentro do ambiente. Então, a gente tem que ter cuidado com ele também, a forma como ele vai ficar acondicionado. Então, eu tenho que ter responsabilidade sobre a geração desse resíduo, desse lixo, a segregação, o acondicionamento, a coleta, o armazenamento, o transporte, tratamento e disposição final e proteção à saúde pública e ao meio ambiente. Então, eu tenho que ter todos os cuidados sobre o lixo. Por quê? O lixo é de responsabilidade de quem gerar. Então, toda instituição que gerar o lixo, aquele lixo é de responsabilidade dela, podendo essa empresa ser multada e até ser fechada por conta disso, de não seguir essas regras. Todos os profissionais devem utilizar equipamentos de proteção individual, né, e equipamentos de proteção coletiva. Os do setor de esterilização, dentre os que são mais importantes, aí eu tenho as botas impermeáveis com certificado de aprovação, tenho protetores auriculares quando se tem algum ruído no local, luvas antiderrapantes, aventais descartáveis, máscaras, respiradores, se for o caso, viseiras de proteção. Eu tenho aí uma infinidade de EPIs, que vai depender do que eu estou tratando, do que eu estou lidando, né? Esse risco, o EPI vai depender do risco que eu estou correndo ao lidar com esse tipo de lixo, com esse tipo de resíduo. Temos aí também os invólucros, que são como se fossem fitas para que a gente possa vedar o que eu vou esterilizar. Por exemplo, vocês já viram que quando o dentista ou quando o bloco cirúrgico está se preparando para as atividades, vem lá uma caixinha de metal e dentro tem os utensílios que vão ser utilizados ali para aquele tratamento, né? Para aquela ação. Aquela caixinha foi vedada e os instrumentos esterilizados dentro dela. Por quê? Em contato com o ar, eles seriam contaminados novamente. Então, quando eu vedo ela, eu elimino que o meio ambiente, depois que aquele produto esteja estéril, venha a contaminar ele de novo. Então, a gente usa, é como a gente vai autoclavar também. Quando a gente autoclava restos de amostra, por exemplo, a gente passa a fita teste. Ela tem tirinhas, listrinhas, que mudam de cor quando a gente esteriliza esse lixo. E tem também papéis adequados aí para esse mesmo fim, né? Para manter a esterilidade dos artigos. Por exemplo, pipetas de vidro, a gente envolve elas com papel e bota para esterilizar. Então, elas só vão ser abertas no momento de serem utilizadas, para que o ar não venha a contaminá-las. Aqui eu tenho um exercíciozinho para vocês responderem e iremos corrigi-lo em um próximo vídeo. Um bom estudo a todos
Muito obrigada.